noite. Graça e paz. Amém. Sente um pouquinho. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para a gente juntos desfrutarmos de um tempo maravilhoso de palavra, de comunhão e da presença, dessa unção Aleluia. maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Amém. Tem uma porção específica para você. Aleluia. Deus vai falar de forma particular Amém. com cada um. Então fique ligado. Fique atento às instruções que vai vir do alto para a minha vida e para a sua vida. Aleluia. Amém? Amém. O Espírito Santo, ele está aqui. Ele está passeando e ele está procurando um coração totalmente rendido para ele fazer grandes coisas. Aleluia. E eu estou Aleluia. aqui e eu Amém. convido você. Amém? Fica atento que o Senhor vai falar. E logo em seguida nós vamos estar orando. Então, se você tem um pedido de oração, você já fica aí pedindo ao Senhor alguém que você quer interceder, porque depois que o Senhor vai nos ministrar, nós vamos estar também intercedendo e orando por outras pessoas. Amém? E hoje o Espírito Santo vai nos falar, através da palavra do Senhor, através da vida da Natália. Ela vai ser tremendamente usada pelo Espírito Santo para nos ministrar uma palavra do céu. Eu creio na unção que já está na sua vida, Ana, para derramar sobre nós. É que nem diz o salmista, né? Ele vem pelo sacerdote, ele vai descendo pela barba até na orla e vai uma unção poderosa para fazer aquilo que ele determinou. Em nome de Jesus, venha e seja tremendamente usado. Em nome de Jesus. Obrigada, Gênia. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Hoje nós estamos tão felizes porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para todo sempre. Você está feliz? Então repete comigo, diga assim: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Você sabe o que a Bíblia diz que você é? Você só celebra e se alegra se você sabe o que a Bíblia diz a seu respeito. A Bíblia diz coisas maravilhosas a seu respeito, irmãos. Você precisa conhecer o que é que Deus falou a respeito de você. Diga assim: eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E diga: eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E ainda tem a outra parte, diga assim: eu vou fazer aquilo que a Bíblia diz que é para eu fazer. Porque a gente não pode estar motivado só em receber o que a Bíblia tem para nós, né? Nós queremos estar também animados em praticar. Até porque tudo que nós temos para receber de Deus vai vir pelo praticar, né? Pelo fazer aquilo que o Senhor já falou a nosso respeito, disse que era para a gente fazer. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade, né? Nós vivemos uma vida na presença, vocês sabem disso. Então nós não fazemos cultos aleatórios, tudo que nós fazemos é porque nós desejamos viver uma vida toda na presença. Vocês entendem isso? Então, cultuar o Senhor, vir para a igreja, ir para o culto, é uma coisa natural para o cristão. É natural. Não tem essa de ir para a igreja um dia e depois de outro ano a gente ir na igreja, não. Porque isso aí é pequeno demais para quem tem a presença de Deus, não é verdade? Então, nós queremos viver uma vida na presença. Tudo que nós fazemos é na presença de Deus. Nós não conseguimos esconder nada de Deus. Nada, nada, nada que você queira, você não consegue fugir da presença dEle. Não é verdade? Então, nós vivemos uma vida poderosa. Como é que a gente vive na presença de Deus e vive de qualquer jeito? Não tem como. E hoje nós estamos aqui e vamos dar continuidade ao tema da honra. Vamos dar continuidade ao tema da honra? Quem aqui já cresceu muito a respeito desse assunto? Já aprendeu alguma coisa boa? Levante a mão, diga assim: eu aprendi. Eu vou dizer uma coisa para você: eu aprendi. Agora já estou praticando. E você já está praticando? Depois conte para a gente as experiências, para a gente também ser edificado. Porque nós vamos, vendo o que o Senhor está fazendo na sua vida também. E a gente vai celebrar. Amém? Então pegue sua Bíblia, se você trouxe a sua Bíblia.
Coloque aí o seu celular no modo silencioso para você não receber notificações nenhuma e nem atrapalhar você. Já que nós estamos falando sobre honra, não mande mensagem durante o culto, não atenda mensagem, né? Porque às vezes a gente fica ali ligado, o nosso celular fica recebendo as notificações e a gente não resiste, a gente acaba respondendo. Mas sabe que eu aprendi que isso é desonra à pessoa do Espírito Santo, porque ele está aqui realizando coisas e também desonra quem está pregando. Não é verdade? Quem está falando quer a nossa atenção. E a gente precisa honrar. Já que estamos falando sobre honra, vamos falar logo tudo, porque quando você está na igreja, quando você está no culto, você tem que estar de corpo e alma. Não é só o corpo aqui e o espírito passeando e a alma passeando por aí não, tá bom? Chama ela para cá, deixa a sua alma quietinha aí, diz para ela que você manda nela, diz assim, alma, fique quieta e preste atenção, que eu vou ouvir do Senhor. E é assim que o salmista faz lá no Salmo. Aquieta-te, alma. Por que você anda assim, ansiosa, preocupada? Ei, vá para o seu lugar e fique aí, pois nós ainda vamos louvar ao Senhor. Aí o salmista está lá botando a alma no lugar dela. E é assim que nós temos que fazer, porque a alma fica aqui pensando, você está aqui aí de eita, amanhã será que eu vou cozinhar, hein? Eita, será que lá em casa, será que... Você está aqui o corpo, mas a sua alma não está passeando. E você precisa chamar ela para prestar atenção. Queridos, isso é muito forte. Se você sair daqui amanhã eu perguntar o que foi dito, a prova é que você muitas vezes vai dizer, eu não me lembro. Significa que não estava aqui de corpo, alma e coração. O pensamento estava vagando por aí, passeando. Mas nós não, amém? Diga não, comigo não. Nós vamos aprender tudo que o Senhor tem para nós. Hoje nós vamos falar sobre honrando a autoridade da igreja. Já aprendemos muita coisa, não foi, Lene? Lene está aqui com a sua família. Sejam todos muito bem-vindos. Lívia, Waslane, Carminha. É seu irmão, né? Daniel. Oh, gente, Ezequiel. Desculpe, Ezequiel. Sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês. E nós vamos aprender. Estão dispostos? Pega a sua Bíblia e vamos lá. A primeira coisa que eu quero fazer é uma espécie, a gente sempre faz uma espécie de retrospectivazinha do outro culto, do assunto que nós falamos, para que você pegue o fio da meada. Por quê? Para você não ficar assim, né, solto. Tem que ajustar essas coisas, né? E aí, nós já falamos sobre honrando as autoridades sociais, nós já vimos que precisamos honrar os professores e os pais, e os policiais e as autoridades políticas, não foi? Nós já vimos que precisamos honrar todas as autoridades e hoje nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. Eita glória, amém. Então, nós que somos o povo de Deus, nosso ambiente de crescimento é a igreja local. E quando você chega em uma igreja, ali você entende, existe um ponto de autoridade. Existe um lugar de autoridade e existe alguém que lidera aquela igreja. E outra, você vai entender que quem lidera aquela igreja foi designada por Deus. Se você não sabia, hoje você precisa descobrir. A Bíblia diz que Deus fala na sua palavra que ninguém toma posse de um cargo sem que ele saiba. As autoridades legítimas, existe a autoridade ilegítima, Natália? Tem. Tem gente que se coloca num lugar. Você já viu isso? Que se coloca numa posição, Deus não chamou, Deus não nomeou, Deus não levantou, mas essa pessoa quer estar no lugar e ela é uma autoridade ilegítima. Mas as autoridades legítimas, todas elas foram constituídas, instituídas por Deus. Então, quando você chega na igreja, você descobre que tem ali uma autoridade e a gente sabe a forma certa de lidar com as autoridades. Vamos aprender hoje, através da palavra de Deus, aquilo como é que você faz para você honrar. Hoje não vai dar para falar tudo, né? Tem uma outra sessão que vai falar sobre qual é o tratamento que você deve dar a uma liderança da igreja. Mas hoje eu vou dizer que tudo isso aqui que existe, esse ambiente que foi preparado, ele foi preparado para o seu benefício. Amém?
Natália, como é que eu me beneficio da igreja? Como é que essa estrutura, igreja, tem a ver com a minha vida? Que tipo de relação existe? Existe, querida, aqui uma autoridade em toda a igreja local. Existe uma autoridade que foi designada por Deus para cuidar do rebanho. E existe uma unção que protege, que guarda, que cuida da nossa vida quando nós estamos debaixo dessa autoridade. E nós reconhecemos essa autoridade e honramos essa autoridade. Amém? Então, nós sabemos que no reino de Deus, uma coisa que não falta, que a gente já vai logo se acostumando, eu quero que você inculque isso aí na sua cabeça, bem forte, bem definido, que o reino de Deus não é uma democracia. Diga assim, o reino de Deus é um reino. E no reino tem um rei. E quem manda é o rei. E quem decide as coisas é o rei. E a gente não questiona o rei. A gente não fica dizendo assim, mas não é assim, a voz do povo é que manda. No reino não é assim. A gente não entendia porque a gente não sabia o que era reino. Nós não éramos reis. Hoje a Bíblia diz que Deus nos constituiu em Cristo Jesus reis e sacerdotes. Nós não somos qualquer pessoa. Então, como é que se comporta no reino? Tem um modo certo. Eu sempre digo isso, a mesma coisa. Na igreja local, o Senhor vem nos educando para a vida no reino. No reino a gente tem um modo de falar, um modo de se comportar, a gente tem modo de se vestir, a gente tem modo de andar. Tudo de acordo com o reino. Você já observou que no mundo natural, os filhos da família real não vestem calça comprida? As crianças da família real, eles usam shortinho. Toda criança usa um shortinho social. As crianças, porque eles têm um modo para diferenciar dos plebeus. Os filhos da família real, as crianças da família real usam shorts, as calças são aqui. Existe uma forma diferente de ser no reino. E nós estamos aqui para aprender como se comportar no reino. Nós somos reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas. Nós gostamos de dizer também que filho de rei é príncipe e princesa. E nós andamos como príncipes e princesas, não é verdade? E aí a gente precisa entender como é então que eu me comporto. Porque se eu me comporto de qualquer jeito, eu não represento o rei. Vai dizer, olha, tem alguém ali que está desajustado, tem alguém ali que está fora do padrão. O que aconteceu? Não foi instruído? Foi. Ela precisa ser instruída. E o Senhor está fazendo isso conosco hoje. Amém? Está nos instruindo a respeito da autoridade na igreja, como é que a gente se comportar. Você já ouviu falar que toda casa tem suas regras? Se eu chegar na sua casa, você me convida para eu ir lá tomar um café. Amém, glória a Deus. Crente gosta do cafezinho, né? Com cuscuz, é uma delícia. E você chega lá, mas você dispôs a mesa e a casa de um modo que é mais prático para você. Já imaginou quão bizarro seria eu chegar na sua casa e dizer assim, dona Edith, por que a senhora não bota a mesa lá fora? E por que não deixa o espaço aqui? Vamos mudar tudo? Vamos arrastar tudo lá para fora? A sua casa tem uma regra. Se a senhora colocou a mesa ali, é porque a senhora viu que tinha uma necessidade de estar ali. Era o melhor lugar, você já pensou na logística, na forma de entrar, de receber, de sentar. Não é isso? Em cada casa existem regras. E na casa de Deus não é diferente. Você não pode chegar na casa do Senhor, a gente diz a casa do Senhor, que representa a gente, mas aqui é o templo, né, onde a gente se reúne. Existem regras na igreja local. E você precisa conhecer o ambiente da igreja local para poder se portar. Na igreja há um ponto de autoridade e há uma hierarquia. Deus gosta de hierarquia? Quando eu era do mundo, eu detestava hierarquia. Todo mundo não é igual. Para que essa diferenciação? Olha o pensamento do mundo, que era que dizia, isso tá estampado o quê? Desonra. Eu preciso entender que existem pessoas que estão num nível de liderança e tem outros que estão abaixo dessa liderança e estão submissos a essa liderança. O problema é que lá no mundo, quando a gente escuta submissão, o diabo inverte as coisas e a gente pensa, vão me machucar,
vão me maltratar, vão pisar em mim, vão me diminuir. É logo o que a gente pensa, vão me diminuir. E deixa que a gente acaba perdendo as recompensas de Deus, porque a gente não entende que submissão é um lugar de segurança. Então, quando você chega na igreja, você vai entender, existe uma hierarquia, existe alguém que lidera, e essa pessoa é quem, gente? Quem é que lidera na igreja local? O pastor. Eu estava dizendo para meu marido lá em casa que é estranho falar esses assuntos, porque parece que a gente está legislando em causa própria. Quando a gente fala sobre honra, honrar as autoridades, e a gente é que tem o trabalho de ensinar, parece que nós estamos dizendo para você, você precisa me honrar. Mas se eu não ensinar, como é que você vai aprender a forma certa de se comportar? O Senhor disse, ei, eu quero que vocês ensinem o povo. Se eu deixar de ensinar vocês honra, porque eu vou ficar sem graça de falar sobre honra e tal, aí eu vou tirar de você a capacidade, a possibilidade de ser abençoado por Deus, por obedecer na honra. Amém? Então, nós temos que ensinar. Aí o pastor já preparou o terreno, ele disse que primeiro nós falamos sobre ofensa, para você não se ofender quando a gente falar de honra. Então, nós já estudamos sobre ofensa, que cristão não pode ficar ofendido por qualquer coisa, porque se ele se ofende na igreja, porque só o pastor é tratado diferente, você se ofendeu, e quando você fica ofendido dentro da igreja, você vira um ambiente, você vira uma presa do diabo. Ele agora vai achar um ambiente próprio para lançar mentiras e vai apagando você, vai afastando você. Daqui a pouco você está frio e congelando por aí os demais também. Então, para você não se ofender, já entenda, honra é coisa de Deus. Diga assim, Deus quer que eu aprenda sobre honra. Agora tem mais. Para que Deus quer que você aprenda sobre honra? Porque Ele quer te dar as recompensas. Você entende? Existe recompensa por você honrar. A Bíblia está cheia de pessoas que honraram as autoridades, que reconheceram aquelas autoridades, honraram e por isso receberam recompensa completa. Tem gente que não recebeu recompensa nenhuma porque não honrou a Deus. Tem gente que recebeu uma recompensa parcial porque não tratou as autoridades devidamente como merecia. Então vamos aprender, gente. Vamos aprender, vamos alinhar o nosso coração e dizer assim, eu vou me comportar como Deus quer. Eu tomei uma decisão. É uma decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você, é uma decisão. Não é algo que você está dormindo, sonhando, de repente vem sobre você uma coisa que te toma e você agora sabe honrar as pessoas. Não, é uma coisa consciente de propósito. Você diz, eu não honrava, mas agora eu entendi que preciso honrar, então agora eu vou prestar atenção nas minhas atitudes, amém? Eu era dessas, queridos, eu não sabia o que era honra. Eu estava conversando com o Senhor esses dias e dizendo para ele assim, pai, eu estou na idade que estou. E a gente percebe que ainda tem tanta coisa para aprender, não é? Graças a Deus que Deus não disse assim, você se converte hoje e amanhã eu já quero você pronto. Não, nós estamos em um processo. E esse processo ele é importante, amém? Nós estamos aprendendo e crescendo. Então, ao honrarmos o líder da igreja, nós estamos honrando Jesus, conforme está escrito lá em Mateus, que você precisa já saber dessas referências. Essa referência é aquela que fala que honra o pastor, na qualidade do pastor, recebe o galardão do pastor. Vamos abrir? Porque é segurança para nós ouvirmos as mesmas coisas no que se refere à palavra. Mateus, capítulo 10, no versículo 41. Veja, acha aí para mim. Que eu não vou abrir não, que o negócio aqui está sério. Vocês vão me ajudar, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mateus 10, 41. Mateus... Acharam? Eita, povo ligeiro. 10, 41. Qual é o princípio da honra? Antes disso, olhe para mim, antes disso. Qual é o princípio da honra? A referência bíblica que vai ensinar para você o princípio da honra. Está escrito aonde? Diga comigo, 1 Samuel 3, 20. Que diz o quê? Eu honrarei os que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Aí é onde está escrito o princípio da honra, amém? Então, nós estamos em Mateus 10, 41, diz o quê?
Quem acolhe um profeta como alguém que fala da parte de Deus, recebe a mesma recompensa que um profeta. E quem acolhe um justo, por causa da sua justiça, recebe uma recompensa igual à dele. Se alguém der um copo de água fria, que seja ao menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. O que é que o Senhor está dizendo? Natália, nós estamos falando sobre a autoridade da igreja, mas nós já estamos embasando para você, porque você tem que sair dessa série de estudos entendendo o que é honra e entendendo os níveis de honra, que você deve honrar as pessoas que estão acima de você, que estão no seu nível e que estão debaixo dos seus cuidados. Amém? Vocês estão entendendo? Então, existem pessoas que estão acima de mim, eu devo honrar. Existem pessoas que estão no meu nível, meus colegas, do mesmo nível que eu. E existem pessoas que estão debaixo dos meus cuidados, debaixo da minha autoridade. E eu preciso aprender a honrar. Que aí vem os filhos, vem os alunos, os professores, vem as pessoas que estão no cargo de liderança. E elas precisam honrar todos os níveis. Aí o Senhor fala... Deixa eu voltar aqui para o esboço. E aí, ao honrarmos essas pessoas, todo mundo está me vendo? Olhe para cá. Ao honrarmos essas pessoas, nós estamos honrando Jesus. Natália, como é que eu honro Jesus se eu não vejo ele? Nós já aprendemos que é honrando as pessoas que ele trouxe para cá. Quando eu honro as pessoas do jeito que nós estamos ensinando, nós estamos honrando Jesus. Eu queria tanto encontrar Jesus, eu queria viver no tempo que Jesus estava aqui na terra, porque eu queria também honrar ele, fazer que nem aquela mulher do vaso de alabastro que derramou, né, aquele unguento lá. Mas hoje você pode honrar Jesus. Ele disse que eu honrarei os que me honram. Como é que eu honro o Senhor? Honrando as autoridades, honrando os irmãos e honrando as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado. Amém? Então, em 1 Samuel 2,30, como eu disse, está o princípio da honra. Marque na sua Bíblia que ele disse que honrará aqueles que o honram e ele desprezará os que desprezam. Quem é que despreza Deus, gente? Aqui. Você está aqui. Nós vamos chamar você para orar no final. Se você despreza Deus. Porque eu tenho certeza que desprezar Deus ninguém vai. Mas sabe o que as pessoas dizem? Eu honro a Deus. Mas na hora que tem uma autoridade, essa pessoa não perde um minuto para abrir o bocão e dizer palavras muito feias para as outras pessoas. Então, significa o quê? Principalmente uma autoridade. Eu vou contar um exemplo que eu ouvi na série de John Bevere. Ele disse assim, que subiu numa plataforma, num culto, e no final tinha um monte de gente que ele estava pregando, porque assim, quando eu não vivi essa experiência, eu posso contar o exemplo de outra pessoa para que você seja edificado, amém? Preste atenção. As histórias, elas têm o poder de nos colocar dentro da narrativa para você poder entender melhor o conteúdo. Lá estava ele pregando, foi maravilhoso. No final era sobre ofensa e no final ele disse, quem aqui quer uma oração porque está ofendido? Vem aqui. Ele disse que 70% da plateia levantou e veio. Dentre aquele povo, ele identificou um jovem que chamou a atenção dele. Ele estava muito apresso. E ele disse, jovem, fique aqui, suba aqui que eu vou orar pelas pessoas, depois eu quero falar com você, orar por você em particular. Quando ele separou o jovem e pediu para ele ficar aqui, um senhor vestido de jaqueta, que era todo tatuado, que ele tinha uma aparência bem diferente, ele subiu também na plateia, na plataforma. Ele disse assim, meu senhor, eu quero pedir ao senhor para ficar esperando lá junto com os outros, é só ele que eu pedi para subir. Ele disse, eu quero pedir ao Senhor para descer. Ele disse, não desço. Na frente de todo mundo, da igreja toda. Aí ele disse que aquilo chocou ele. Ele disse, como assim? A pessoa disse, não desço. Aí ele entendeu que o rapazinho, ficou intimidado quando o outro subiu. E ele, pelo Espírito, recebeu a informação. É o pai dele, do jovem. Aí ele foi falar com ele se recompôs, né? E disse assim, eu quero pedir ao Senhor para descer e ficar esperando lá com as outras pessoas, que depois eu vou orar pelo rapaz. Ele disse, eu não desço. E aquilo chocou ele. E ele, no final, foi uma bênção, conseguiu resolver. Ele disse assim, quando eu recebi a informação que aquele era o pai, ele disse, o senhor é o pai do menino, não é? Pois eu quero pedir ao Senhor que se o Senhor não descer, o menino não receberá a oração. Foi a única forma que ele fez com que o homem descesse da plataforma. E assim, o que foi que ele fez? Quando terminou o culto,
ele pediu ao pastor para chamar aquele homem no gabinete. Sentou com o pastor e disse assim, descobriu que ele fazia parte de uma gangue de motociclistas da região lá. E aí ele não tinha medo não, só que ele disse, eu não me intimidei, o cara queria voar no pescoço dele. E ele falou assim, o Senhor tem o temor de Deus. Ele disse, eu temo a Deus. Ele disse, se você teme a Deus, então você não teme o Deus que está sentado no trono, você teme outro Deus. Porque quem teme a Deus não desobedece uma autoridade enviada de Deus. Ele disse que naquela hora pensou que o cara, ele mudou de cor, ficou vermelho, roxo, de toda cor, com raiva. Mas ele disse assim, se você está dizendo que teme a Deus e você não respeitou a mim, que sou um enviado de Deus, estava pregando e você me desrespeitou na frente de todo mundo. Ele disse, você não teme ao mesmo Deus que eu conheço. E aí ele disse que naquele momento foi falando de salvação, o cara se arrependeu e disse que depois já passou, foi amar o homem e ele mudou de vida. Mas é aquilo que nós queremos ensinar. Se alguém diz que teme a Deus e não obedece o pastor da igreja, entenda, essa pessoa não tem o temor do Senhor. Não nasceu de novo, mesmo que vá para a igreja, porque ela não obedece ao pastor, ela não respeita o seu pastor, ela não respeita uma autoridade, então ela não nasceu de novo. Vocês estão entendendo isso? Como essa mensagem tem que ser pregada, tem que ser ensinada. Porque a gente pensa que a igreja, corpo de Cristo, é um lugar onde eu posso abrir a minha boca e esculhambar quem eu quiser, porque não é todo mundo comedor de farinha e feijão que nem eu. Só que não é assim. Existem pessoas que Deus enviou e Ele disse, da forma como você trata as autoridades que eu enviei, você está me tratando. Ele não disse aqui, nós não acabamos de ler, quem recebe o profeta, recebe o galardão de profeta, não foi? O Senhor disse que honra aqueles que tratam com honra aqueles que recebem, aquele que Ele enviou. Vocês são enviados no meu nome. E, queridos, cabe a nós, liderança dessa igreja, também ensinar para você como você deve honrar as autoridades. Todas as autoridades nós já ensinamos, mas hoje nós estamos dizendo na autoridade na igreja. Você deve tratar seus líderes na igreja de qualquer jeito? Não, trate com honra, com respeito, como vocês têm feito. Mas sabe por que o Senhor está trazendo isso hoje? Porque você é bênção para você ajudar os demais. Vocês estão entendendo? A Natália, até parece que você está corrigindo a gente. Não, não é, estou ensinando. Nós vamos orar hoje pelas lideranças, não é isso? Eugênia que está dirigindo, eu tenho certeza que ela vai ser guiada pelo Espírito, ela está entendendo a mensagem, porque nós estamos necessitando, querido, levantar irmãos nas igrejas, onde as pessoas aprendam a honrar. Ei, se você e eu entendermos honra nessa igreja, essa igreja vai crescer. Queridos, com desonra as igrejas não crescem. Não tem o poder de Deus, não tem cura, não tem milagre, não tem crescimento. Nem eu e nem você cresce. Vocês estão entendendo? Então, o que é que nós queremos? Queremos o favor de Deus para nós. E não tem como você receber o favor de Deus sem honrar as autoridades. Amém? E honrar uns aos outros. Não é isso? Nossa atitude para com Deus é refletida pela maneira com que nós tratamos a autoridade na igreja. Entendeu isso? A nossa atitude para com Deus é refletida, é manifestada pela forma como eu trato as autoridades na igreja. Quando você vir uma pessoa destratando uma autoridade na igreja, você entende, ela não tem um bom relacionamento com Deus, ela não honra Deus, ela não sabe nem quem é o Senhor. Porque quem teme ao Senhor, quem conhece ao Senhor, sabe, eu devo honrar os que Ele enviou. Porque se eu desonro essa pessoa que foi enviada por Deus, eu estou desonrando aquele que enviou. Eu já dei até um outro exemplo outro dia aqui, a gente já sabe desses assuntos, mas nós estamos refrescando a nossa memória, né? Você não pode dizer que teme a Deus se você não respeita a sua autoridade na igreja. Quando a desonra é evidente, é mais fácil de tratar. O que é isso? Não tem gente que desonra numa situação visível que nem o cara? Esse cara aqui que eu dei o exemplo, ele destratou, ele desonrou visivelmente, não foi? Sabe qual é o problema? É quando a pessoa, por temer ser taxada de indisciplinada, de grosseira,
ela adota uma máscara, um comportamento. Na frente de todo mundo, ela concorda, ela fala como se... A Lena até falou sobre a diferença entre bajulação e honra. Esse vídeo está no canal e é um vídeo maravilhoso que todo mundo deveria acessar para assistir. Maravilhoso você entender qual é a diferença entre bajulação e honra. Então, quando a desonra ela é manifesta, ela é clara, você consegue tratar. Ei, você me desonrou. Ei, você tratou a pessoa daquele jeito e você precisa corrigir essa postura. Agora, querido, quando a pessoa ela adota uma máscara com a aparência de cooperador, com a aparência de eu estou junto, de companheiro, e sabe o que acontece? Por dentro, ela desonra. Essa pessoa até fala como se concordasse, mas carrega dentro de si a desonra. E quanto sabe que de Deus ninguém esconde nada? Ele é aquele que conhece o interior de cada pessoa. A pessoa pode até falar, adotar uma máscara, um comportamento, mas a vida não sai do lugar. Vocês estão entendendo? A vida não sai do lugar. Por quê? Porque está fingindo, está adotando uma máscara e não tratou por dentro. Porque Deus, Jesus veio para a nossa vida para tratar a gente de dentro para fora. Pode até levar um tempo, mas que você trate por dentro, porque depois vai manifestar na sua vida. Amém? Nas nossas vidas. Então, a desonra, ela se manifesta muitas vezes de forma extremamente sutil na igreja. Porque nem todo mundo é assim tão peitudo a ponto de dizer, não desço que nem um homem, desço não. Não é assim que se comporta nas igrejas muitas vezes. Muitas vezes, para não sofrer, digamos assim, alguma correção naquela hora, a pessoa diz assim, tá bom, eu vou. Tá bom, eu faço. Mas não faz. Ou então não faz com o coração alinhado. Não é verdade? Você quer ver um exemplo sutil de desonra na igreja? Vamos lá. O pastor sobe na plataforma um determinado dia e diz assim, pessoal, meus irmãos, deixa eu dizer para vocês, sabe o culto de domingo que começava às 6? Então agora vai começar às 5 às 4. Porque ele teve uma direção, né? Ele pode muito bem fazer uma mudança de acordo com a necessidade, porque são guiados pelo Espírito, ou por outro motivo, e dizer assim, ó, o culto vai ser tal hora. Ou então ele vai dizer assim, meus irmãos, toda segunda-feira agora eu vou fazer um culto, 6 horas da manhã, para a gente já começar o dia a ir para o nosso trabalho, ali você já orou, já fez o seu devocional, a gente já estava junto na comunhão, tomou um cafezinho junto. E quem é que vem? Quem é que vem? Aí acontece a desonra sutil. Se ele disser assim, eu vou botar o culto de oração agora para tarde. Claro, tem gente que não vem por causa do trabalho, mas sabe, quando a igreja honra o seu pastor, ela vai pegar junto. Você sabia que tem igreja que os pastores ficam sozinhos, se sentem sozinhos, eles ficam refém do povo, quando eles não aprendem a se colocar como uma autoridade mesmo, né, enviada por Deus, ele fica refém das pessoas. O pastor aqui, muitas vezes, por aí, aqui não é assim. Ele faz o que o povo quer para não perder o povo, mas aqui não. Aqui não, eu estou dizendo aqui não, porque nós precisamos entender que ou a gente honra o pastor e as decisões que ele toma, ou a gente não vai a lugar nenhum como igreja. Amém? Então, nós estamos aqui aprendendo a o quê? A honrar a liderança da igreja. Tem coisas mais fortes para a gente aprender. Eu que vou falar também. Quando o pastor sobe na plataforma e diz, irmãos, hoje neste culto nós vamos levantar uma oferta específica para a gente construir isso e isso. Querido, eu já trabalhei com pastores. Eu vejo o sofrimento dos pastores. Sabe, sem conseguir realizar aquilo que Deus colocou, porque o povo começa a murmurar.
orar. Ave com tanta petição. Ave para que pedir dinheiro? Ave para não sei o quê. E deixa que nas suas casas eles estão comendo, bebendo, se banqueteando, construindo casas maravilhosas e curtindo a vida. E pastor que se ferra, o pastor não consegue dormir sem saber como vai pagar as contas. Isso é muita desonra. Só para a gente entender que se o seu pastor ele tem uma condição de vida menor, quanto mais sofrimento ele passa, mais é ruim para a ovelha, para as ovelhas daquela igreja. Se o seu pastor vive uma condição de aperto, se a igreja não alivia a vida da sua liderança, não honra a sua liderança, significa que você também está passando por muito problema. Vocês estão entendendo? Então, quem é que sofre? Eugênia falou uma coisa interessante quando começou, que a unção, ela vem assim, ela vem pelo cabeça. Ela vem pelo cabeça e ela se estende até a congregação. Então entenda que quando você honra o cabeça, você está honrando você mesmo. É você que se beneficia. É você que vai colher as recompensas. Amém? Todos ganham, né? O pastor ganha um tratamento diferenciado, um cuidado, um zelo. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem se levantado em intercessão pela vida dele e da sua família? Porque cabe à igreja honrar a sua liderança. Cuidar da sua liderança. Prover a sua liderança. Sim, é a igreja, são as ovelhas que devem prover, cuidar, zelar do seu pastor. A gente não recebe, só para vocês saberem, o pastor, nesse ministério, não existe assim, vai que a gente vai sustentar a tua vida. Não existe isso. Não é pela fé? Não foi Deus que levantou? Deus disse, vai, que eu sustento. Como é que Deus sustenta? Levantando pessoas que vão suprir as necessidades desta família. A Natália, é estranho. Não é estranho você falar, ensinar uma coisa dessa? Eu ter que dizer assim que você tem que honrar a gente? Vocês estão entendendo? Não é fácil estar nessa condição, mas é necessário para vocês entenderem. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que cada vez mais estão aprendendo a honrar a liderança, aliviar a barra dos seus pastores, né, da sua liderança. Para quê? Para que eles beneficiem você. Vamos abrir lá em um versículo para a gente ler isso daí na Bíblia? Abra lá em Hebreus, no capítulo 13. Olha o que o Senhor fala para nós a respeito disso. Queridos, então se você já nunca cuidou do seu pastor, você não se sinta condenado, mas a partir de hoje comece a mudar a postura com o seu pastor, amém? Se você nunca entendeu que você precisava cuidar do seu pastor, que você precisava zelar pela vida dele, que você precisava providenciar para que ele tivesse uma vida melhor cada dia, você precisa aprender e fazer isso hoje. Para quê, Natália? Para você receber as recompensas que o Senhor tem para todos nós. Vamos abrir primeiro no versículo 7. Esse capítulo, o autor aos Hebreus, ele vai dando algumas instruções práticas. Ele escreveu a carta e lá no último capítulo, ele vem dando instruções práticas para a vida dos cristãos, não foi? Aí ele vai dizendo, olha, faça isso, faça aquilo, cuide disso, cuide daquilo, honre isso. São instruções práticas, são conselhos, são direções que Deus está dando através desse autor. Aí lá no 7, olha o que ele diz. Aqui na NVT diz assim, lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Quando você honra o seu líder, quando você diz, não, eles me ensinaram, foi ele que me trouxe aquela revelação, aquele entendimento, foi depois dele que eu compreendi que eu sou justiça de Deus, foi depois dele que ele ministrou e eu recebi da parte de Deus e minha vida mudou, foi depois dele que eu entendi. Então você está honrando a sua liderança, pensando, né, em todo o bem que resultou do ensinamento que você recebeu daquele pastor. Então, assim, a Bíblia fala que quando você honra a sua liderança, lembrando disso, você precisa orar pela vida do seu pastor. Agora vamos descer
Vamos subir aqui. Ai, Jesus. Vamos. Lá no versículo 17, olha o que é que ele continua dando conselho. Esse aqui é forte. Obedeçam, versículo 17, vocês já estão lá? Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar da sua alma e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Amém? Então, o que é que você, ovelha, tem que fazer com o seu líder? Você tem que cuidar para que a vida dele vá bem. Você tem que obedecer o que ele faz. Querido, não tem coisa pior do que uma liderança dar uma instrução para uma pessoa que ela buscou de Deus para melhorar a vida daquela pessoa. E essa pessoa simplesmente desonrar, não está nem aí, não lê o livro. Às vezes a gente recebe uma pessoa e diz assim, olha, eu estou com um problema tal. A gente diz, olha, leia o livro tal, lá tem a instrução certa para você. Porque não é só resolver problema, mas é dar a instrução para você crescer e se libertar. E essa pessoa muitas vezes não lê. Também não mudou a vida. Aqui ele está dizendo, faça o que disserem. O que disserem. As lideranças legítimas, querido, eles têm instruções de Deus para você. As lideranças legítimas que Deus levantou, eles são instruídos por Deus. Sabe que quando a gente está ouvindo, muitas vezes, a situação de alguém, a gente fica assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar? Senhor, me dá uma instrução, me dá uma inspiração para eu ajudar essa pessoa. Como é que eu ajudo esse irmão? Como é que eu ajudo essa pessoa? E Deus inspira e diz, fala isso. Aí a pessoa não considera, não honra, também não tem mudança na vida dela. Vocês estão entendendo? Ele está dizendo que é para você fazer o que disserem. E o trabalho deles é cuidar da sua alma. O trabalho da liderança aqui, é cuidar da sua alma. A gente não tem como instruir você se não for pela palavra. Então, o que a gente vai dizer? Da palavra. A gente vai lembrar da palavra. A gente vai trazer você para perto da palavra. E a gente vai instruir. Se você simplesmente obedecer, já vai ser abençoado. Porque obedeceu e honrou. Lembra de Naamã? Que estava com lepra e disse que queria ser curado. Aí o ajudante dele foi lá e disse assim, eu quero falar com o profeta. O profeta nem recebeu ele, mandou foi o Geazi dizer assim, vá, diga a ele que deu 7 mergulhos no rio. Ele ficou irado, porque disse assim, como assim? Será que lá onde eu tinha, não tinha rio também? Agora eu vou ter que mergulhar aqui, vim aqui só para mergulhar nesse rio. E o empregado teve que dizer, meu senhor, não é tão simples, obedeça. Quando obedeceu, recebeu a cura. Simplesmente porque obedeceu. Então, aqui o autor das Hebreus está dizendo, lembrem dos seus líderes. Imitem a fé que eles têm. Ah, meu pastor diz isso, mas ele não sabe o que é que eu vivo. O pastor está dizendo, minha filha, faça assim, faça assado. Olha, eu faço assim, eu faço assado. A pessoa diz, mas aí é o caso do pastor. Você não está honrando o que aquela liderança está dizendo. Vocês estão entendendo? Então ele disse, olha o que eles fazem por vocês. Imitem a fé deles. Porque foi Deus que levantou essa pessoa. E você precisa honrar, obedecendo às instruções que ela dá. Amém? Que essa liderança traz. E ele diz assim, deem-lhes motivo para trabalhar com alegria. Se você é do tipo que dá trabalho à liderança, que não deixava a sua liderança trabalhar com alegria, vou dizer uma coisa para você. Eu já vi um pastor arretado, sofrendo. E eu vou dizer, não é bom para as ovelhas não. Se ele tiver sem conseguir dormir, se ele tiver sem conseguir saber como é que vai pagar as contas dele, se ele está preocupado, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a igreja vai sofrer. Porque esse pastor não tem condições nem de ficar recebendo de Deus direito as coisas, porque está tão preocupado, tão angustiado, quando a igreja poderia aliviar a vida do pastor. Pastor, aqui é uma ajuda. Pastor, está aqui uma oferta. Pastor, está aqui, eu posso ajudar o senhor em alguma coisa? Pastor, eu posso cuidar do seu carro, da sua moto? Pastor, eu posso lavar a sua moto, posso botar gasolina? Pastor, eu posso fazer isso? Eu posso honrar o senhor de alguma forma para facilitar? Queridos, você está honrando a Deus fazendo isso.
Eu já vi pessoas honrarem o pastor de pegar o carro dele, levar para lavar, devolver com o tanque cheio. Você acha que essa pessoa aliviou a vida do pastor? Aliviou muito. Será que Deus está desatento às orações do pastor e à necessidade? Não, é a igreja que está desatento ao que Deus está dizendo para eles fazerem ao pastor. Vocês estão entendendo? Porque a igreja tem que cuidar da sua liderança. Ele disse, vocês deem motivo para eles trabalhar com alegria e não sofrendo, gemendo, fazendo tudo tão difícil. Por que é tão difícil? Já é difícil o trabalho. E eu, ovelha, ainda tenho que dificultar a vida do meu pastor. Vocês estão entendendo? Então, o que é que esse texto está dizendo? Deem-lhe motivos para trabalhar com alegria e não com tristeza. E o pastor fica triste com o quê? E a autoridade da igreja fica triste com o quê? Quando as ovelhas não estão entendendo, não estão cooperando, não estão pegando junto. Irmãos, vamos lá, irmão, nós vamos mudar de prédio. Eu preciso da cooperação de vocês, eu preciso das mãos de vocês, eu preciso de pessoas. Mas ninguém vem, é como se o pastor estivesse falando para as paredes. Vocês estão entendendo? É uma das formas de desonrar sutilmente. Você bota no grupo, irmãos, tem alguém que pode ajudar em alguma coisa. Às vezes, ninguém faz um sacrifício, quer dizer, é uma forma de desonrar. Não aparece ninguém para ajudar. Vocês estão entendendo? Isso é coisa de ensinar na igreja? Isso não é desabafo, não. Vocês estão vendo que é a Bíblia que está dizendo? Eu só estou exemplificando. Não é desabafo, não. Está tudo bem com a nossa vida, viu, irmãos? Vocês estão bem? Eu não estou falando das necessidades. Eu estou ensinando para que você receba recompensas completas. Você não pode ser peso para o pastor. Você não pode ser alguém que dificulta a vida do pastor. Você tem que ser alguém que facilita a vida da sua liderança. Vocês estão entendendo? Tudo que nós fazemos aqui é orar. Pai, levanta pessoas, homens e mulheres, que venham nos ajudar, que venham fazer com que esse negócio flua rápido, que venham fazer com que as coisas aconteçam. E Deus está falando, porque Deus não está impedido de falar com o seu povo. Sabe o que é que o povo diz? Eu mesmo não vou, não. Estou tão ocupada. Eu não posso. Ah, não. Aí é com o pastor. Um dia eu ouvi o pastor escalando uma pessoa. E essa pessoa disse desse jeito: ah, pastor, o senhor ganha para pregar e quer me botar para pregar? Você acredita nisso? E aí, essa pessoa perdeu as recompensas todas. Porque se não se converteu, lá diante do Senhor não vai ter recompensa nenhuma para receber. Se não mudou de atitude. Porque o que é que o pastor está fazendo? Ele está treinando. Ou será que é o pastor só que tem que pregar? Não, Deus levantou um monte de gente. Quer dizer que o pastor, então, vai ficar seco de tanto ter que pregar? Tem que ter gente para ajudar, pessoal. Então, quando ele chamou essa mulher disse assim: eu mesmo não, o senhor ganha para pregar e agora quer me botar para pregar? E essa pessoa não entendeu que ele estava dizendo: deixa eu treinar você, porque você tem um chamado em Deus. E de repente eu te dou uma oportunidade e você,